Olá pessoal, como vão? Meu nome é Denis Bertoldi, sou professor e ilustrador científico, botânico e zoológico, né, e também anatômico. Bom, a proposta é trazer assim um conhecimento a respeito da ilustração científica, né, como uma profissão, né, e como que ela é desenvolvida, né? Então, intencionalmente, a gente está pensando em fazer um curso aqui completo, né, de ilustração. Não é um curso assim extenso, né, mas vai ser um curso onde a pessoa vai ter uma ideia do que é a profissão, de como que é desenvolvido o trabalho, de uma maneira assim, não muito complexa, né? Um curso de ilustração, na realidade não existe, né, um curso universitário de ilustração científica. Geralmente os ilustradores são pessoas que fazem biologia, ou veterinária, ou medicina, né, e tem aquele dom do desenho e acabam se tornando ilustradores, né? Então eles começam dentro da faculdade, né, pesquisando plantas, por exemplo. Daí um pouco eles começam a fazer esboço dessas plantas, né, num trabalho de campo, né, quando eles vão para a natureza, identificar plantas e tal, acabam fazendo um esboço, tem aquele dom, né, desenvolve, né, essa habilidade de desenho e acabam se tornando ilustradores. Então não existe, pelo menos no Brasil, ainda não existe um curso universitário para isso, né? As pessoas que a gente tem aqui são profissionais que se formaram dessa maneira que eu falei para vocês, né? Bom, como que foi minha história na ilustração? Exatamente, eu era pintor, né? E também fazia faculdade de psicologia, medicina, e acabei conhecendo o professor Kerr, que é um agrônomo, né? Infelizmente ele faleceu alguns anos atrás, mas era geneticista de abelha e agrônomo, né? Um dos melhores geneticistas, o melhor geneticista de abelha do mundo, né? Bom, ele me incentivou muito a desenvolver a habilidade de ilustração, porque ele viu que eu tinha uma habilidade, gostava de desenhar e tal, e procurei ele para fazer pesquisa, né? E acabei me tornando um ilustrador, né? De uma maneira geral. Então eu procurei o professor Kerr para fazer pesquisa e ele viu que eu tinha uma habilidade com desenho. Ele sugeriu que eu desenvolvesse essa habilidade, né? Aprofundei bastante e acabei realmente me tornando um ilustrador. Fiz um trabalho para ele de vários anos, mais de 10 anos, desenvolvendo esse trabalho, que é a pintura de plantas do cerrado, né? Eu vou mostrar no final do vídeo, vou mostrar algumas dessas ilustrações para vocês, né? E atualmente eu estou fazendo um trabalho aqui em Franca, né, de ilustração de peças anatômicas, né, em parceria com várias universidades, né? Esse trabalho de ilustração é um trabalho que você não faz sem auxílio de um professor especialista, né? Não adianta você ser desenhista e querer ser ilustrador científico. Você é uma equipe, né? Geralmente trabalha-se em equipe, né? O ilustrador ele precisa da supervisão de um botânico, por exemplo, se ele for pintar a planta, né? Se ele for pintar anatomia, peças anatômicas, né, para livro de anatomia, para os estudantes de medicina, odonto, psicologia estudarem, precisa também de um professor de anatomia
um pesquisador experiente, né, que conheça bastante, porque a anatomia, né, ela tem vários detalhes, assim como as plantas e os animais, né? Então, a ilustração científica, ela não é uma foto, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, hoje em dia tem a foto, não precisa mais de ilustrador científico, né? Existe a foto, mas não é bem assim, porque a ilustração científica, ela vai destacar alguns pontos que a foto não vai revelar, né? Então, você precisaria, assim, de muitas fotos, assim, muitos detalhes para você conseguir obter aquele detalhe, né? Então, mas o ilustrador com um ou dois desenhos, ele consegue mostrar aquilo que é mais importante na ilustração. Que, por exemplo, então uma pessoa que estuda biologia, ele está estudando planta, quando ele vê uma ilustração científica de plantas, ele vai ver ali tudo que é essencial para ele identificar aquela planta, né? Então, uma ilustração que eu fiz, que é uma solanácea, né? Que é popularmente chamado de gilozinho do cerrado, né? É uma planta que eu fiz uma ilustração e ali, então, eu fui sendo orientado pelo professor Kerry por um especialista em plantas também, né, do Cerrado, o professor Glenn. Então eu fui fazendo a ilustração conforme eles foram me orientando, né? Então destaca mais essa parte da folha, essa flor é assim, essa coloração e tal. Foi um trabalho mais ou menos assim. Esse é o trabalho de ilustrador, né? Geralmente os ilustradores trabalham então dentro do departamento, por exemplo, de anatomia, ou de biologia, de botânica, né, de farmácia, alguma coisa assim, onde ele tem ali os professores do lado, né, vão passando para ele as características, né, os desenhos que eles querem, né. Então esse é o trabalho do ilustrador. É um trabalho que está cada vez com maior demanda, né, embora a gente pense que está acabando, não. O trabalho de ilustrador, está crescendo esse trabalho, né? Porque é um trabalho bonito, é um trabalho importante, né? Os livros hoje, você pode colocar isso digitalizar isso, né, no computador para ser disponibilizado na internet, né? Que você não precisa mais de um livro, né? Que são caros e tal, você pode, então isso está até crescendo bastante, né? E não existe só o ilustrador científico, existe o ilustrador de livros, né, por exemplo, em quadrinhos, de super-homem, né, faz aquele desenho do super-homem, são todos ilustradores, né, eles fazem ilustração, também é uma profissão, também, né, onde você vai ilustrar aquela revista, né, ou uma história, você vai pegar um livro escrito e você vai traduzir ele em imagens visuais. É um ilustrador, né? Bom, começando então, pessoal, como que pode ser a história do ilustrador, né? A ilustração, ela começa muito antiga, né? Na época das cavernas, do homem pré-histórico, ele fazia ilustrações, né? Ele pegava ali tintas rudimentares e tal, e fazia no fundo das cavernas, né? Em cima da pedra ali, ele fazia, né, desenhos assim fabulosos, né, assim realistas inclusive, né, era a intenção deles imitar a natureza, né. Veja que então depois evoluiu bastante o desenho para a Grécia, né. A Grécia, ela tinha né, a Grécia antiga, na época dos filósofos gregos e tudo, né, se tratando dessa época, né, os gregos, eles tinham uma preocupação muito grande com a perfeição, né. Então a arte, ela deveria ser perfeita, né? Tentar se fazer uma cópia perfeita, sublime até melhor do que aquilo que está na natureza, né? Então, né, o Platão vai falar muito sobre isso. Então os ilustradores daquela época, eles tentavam fazer uma imitação mais que perfeita, né? Uma obra-prima da natureza, né? Então se ele fosse pintar, por exemplo, uma natureza morta, por exemplo, uma laranja e uma maçã numa cesta,
ele teria de reproduzir aquilo com perfeição total, né? E a ilustração de certa forma, ela é isso mesmo, né? Ela é uma herança dessa época grega, né? Onde você tem de unir a arte com a ciência, né? Então, a ilustração começa nesse ponto aí, né? Bom, depois nós tivemos uma época aí de grande, assim, deslocou-se as ilustrações para Bizâncio, né? Porque Roma acabou, Roma também tinha grandes artistas, mas Roma, né, a Europa, virou a Idade Média, né? Ali era né, ficou bastante sufocado essa parte de ilustração, né? Na realidade, o que se fazia ali, aqueles monges, né, da Idade Média que viviam em mosteiros, né, da Igreja Católica, o que eles faziam era copiar os livros dessa época da Grécia, né? E nem sempre esses artistas, né, esses padres, eram grandes artistas como tinham lá na Grécia, né? Mas tinha grande artista também, né? A arte não morreu, você veja que eles eram copistas. Mas então, veja que a ilustração veio evoluindo dessa maneira, né? Então vamos lá, recordando então. Idade pré-histórica, né, das cavernas, Grécia, Roma, se deslocou para Bizâncio, né, onde foi levado esses ilustradores. Depois, com o final da Idade Média, com a Renascença, né, lá com aqueles grandes pintores, né, da época de Leonardo da Vinci, de Miguel Ângelo, a ilustração, né, ela volta com tudo, naturalista, né, ou seja, tentando reproduzir, né, o Leonardo da Vinci, ele fez quadros e desenhos totalmente naturais e perfeitos, né, reproduzindo, então, tentando reproduzir a perfeição das formas, né, tentando retratar um ser humano, por exemplo, ou um animal, conforme era visto, fotograficamente, vamos dizer assim, né? Isso é o que? O Renascimento é o renascimento da Grécia, né? Então os renascentistas, Leonardo da Vinci, eles tentavam renascer, ressuscitar essa arte que havia sido esquecida e sufocada lá da Grécia e Roma, né? Eles tentavam então renascer essa arte, trazer de volta todo esse naturalismo, né? Toda essa imitação da natureza, né? Bom, depois nós tivemos já, vamos pular um pouquinho aí, né? Vamos então para o século XIX, vamos para o Brasil, né? Aqui, descobrimento do Brasil, 1500, né? Bom, século XV, século XVI. Vieram junto com os descobridores, esses grandes navegadores, vinham ilustradores, né? Eles vinham, porque naquela época não tinha fotografia, eles fotografavam, né? Eles vinham e fotografavam a natureza, né? O que eles viam, né? Poderia ser em forma de cartografia, né? Desenhar um mapa, né? Fazer desenho de animais, de árvores, que eles estavam vendo quando eles vinham aqui para o Brasil, né? Então, nós temos então aqui nas Américas, né, a vinda de grandes ilustradores, né, que vinham para mostrar, né, para o rei europeu, por exemplo, como que era aqui, né? O rei queria conhecer, queria saber como que era esse mundo aqui. Então vinham esses ilustradores, né? Bom, depois nós vamos pular então para já o século XIX, né, com a vinda da família real para cá, depois de 1808, né? Depois de 1808 nós tivemos a vinda da família real, né, Dom João VI, e geralmente esse pessoal trazia ilustradores, né, traziam pintores, porque como eu falei, naquela época não tinha a fotografia, né, e esse pessoal tinha o costume de se eternizar através de pintores, através de grandes ilustradores, né, ilustradores que vinham a convite da própria família real para retratar mesmo a natureza aqui, os habitantes, a própria família real, e assim foi. Depois nós vamos já por o final do século XIX, que com Dom Pedro II, né,
que era uma pessoa que gostava muito de arte, uma pessoa muito letrada, muito culta, gostava de fotografia, né? Mas ele também trouxe para cá grandes ilustradores, né? Ele trouxe para cá uma expedição, né? Ele bolou, né? Ele financiou uma expedição imensa, né? Para isso ele contratou uma equipe, né? Que veio da Europa, de ilustradores, de cientistas naturalistas, né? E vieram para cá e saíram pelo Brasil afora fazendo ilustrações. Existe uma coleção de vários livros dessa obra, né? Que estão assim, na biblioteca da USP, vocês vão encontrar essa coleção, né? Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vocês vão encontrar essa coleção, uma coleção maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ver, né? São vários livros, com livros de praticamente do Brasil inteiro, porque essa expedição correu o Brasil inteiro. E ali eles iam identificando essas plantas, né? E iam pintando, então o ilustrador ia fazendo geralmente a nanquim, né? Que é uma técnica de tinta preta, né? Fazia o esboço e fazia o contorno da planta com tinta preta, nanquim, né? Que é uma tinta tirada do polvo ou da lula, né? Uma tinta tirada desse animal marítimo, né? O nanquim. Bom, de lá para cá, então, evoluiu bastante a ilustração, no sentido de que outros ilustradores vieram para o Brasil, por exemplo, a Margarete Mee, já no século XX, a convite do professor Kerr, né, esse professor que eu citei aqui no início, né, do vídeo. O professor Kerr é uma pessoa que foi presidente do INPA, né, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e ele trouxe para cá uma ilustradora, Margarete Mee, uma inglesa, pintora, e ela fez um belíssimo trabalho, né, pintando plantas da Amazônia. Também tem várias ilustrações dela, vocês podem encontrar na internet ou em livros que podem ser adquiridos, né? Exatamente. Bom, essa então é a história da ilustração botânica no mundo, né? Ilustração botânica, zoológica e científica no mundo, né? A partir de agora, então, como que funciona a ilustração? São pessoas que ficam no departamento, igual eu já comentei aqui, são pessoas que ficam em departamentos de botânica, ou de zoologia, de veterinária, de medicina, fazendo ilustrações, né? Eles trabalham, são ilustradores, são pessoas, né? A formação delas geralmente não é artes plásticas, né? Igual eu comentei, são pessoas que geralmente vieram dessas faculdades, faculdade de biologia, de medicina, que se especializaram em fazer ilustrações, né? Eu mesmo, atualmente, estou fazendo um trabalho de anatomia, né, de pintura de peças de anatomia, que vai gerar um livro futuramente, um livro de anatomia, né? Para isso, eu preciso de uma equipe, né? A gente trabalha com vários professores, né, que dão orientação, que me fornecem peças anatômicas, né? A gente precisa de peça humana, né? Isso só existe dentro de faculdade de medicina, dentro das faculdades, né, de odontologia, de psicologia. Mas então, eu preciso ter acesso a esses lugares com autorização de professor, e geralmente eles estão participando desse projeto, né? Tá bom, gente? Então, é uma profissão interessante, né? Para quem gosta de arte e gosta de pesquisa, né? De ciência, né? Tá aí a dica, né? O meu trabalho é um trabalho assim de ilustração científica que eu considero até não é nem a mais nem a menos do que isso, mas eu considero o meu trabalho um trabalho hiperrealista, né? Eu procuro ser o mais real possível, né? Igual era o artista na Grécia Antiga, né? Que ele procurava procurar imitar a natureza da melhor forma possível, né? Até imitar e ser mais lindo do que a própria natureza, né?
Na época da Grécia Antiga, o objetivo do artista era isso, né? Copiar, não só copiar a natureza, mas fazer uma obra-prima, ser mais bonito do que a natureza. Isso, para Platão, era uma coisa muito difícil, quase impossível de se fazer, né? Então, eu procuro trazer para a ilustração científica o hiperrealismo da arte, né? O hiperrealismo é uma corrente artística das faculdades de arte, dos artistas, que eu estou incorporando na ilustração científica, né? Então, o meu trabalho, ele é, vamos dizer assim, hiperrealista, mas científico, né? Eu não fujo em nada daquilo que precisa ser, né? Então, quando eu vou desenhar uma planta, eu procuro os especialistas e trabalho com os especialistas para tentar não só ser hiperrealista, mas seguir também, né, aquela linha científica, ou seja, quando um estudante, um professor de botânica, ele vê o meu trabalho, ele vai identificar aquela planta na hora, né? Ele vai reconhecer a planta, ele vai saber o nome dela, né, de imediato. Da mesma forma, a peça anatômica, né? Eu estou fazendo um trabalho diferente daquele grande ilustrador científico e anatômico, que é o professor Netter, né? Ele usava uma técnica de sangria. A minha técnica de ilustração anatômica, eu estou usando lápis grafite, eu estou usando aquarela, eu estou usando aerógrafo, né, que é um instrumento moderno, né, que pode ser incorporado tranquilamente, né, dentro da ilustração botânica, né? Então, o atual hoje da ilustração científica é você usar os instrumentos que estão à sua disposição, né? Não é só lápis e nanquim e borracha e papel que você vai fazer como antigamente, na época, vamos supor, do Leonardo da Vinci ou dos gregos ou das cavernas. Não, você vai usar o que tenha na ilustração, vale o que você tiver à sua disposição para fazer o trabalho. Pode ser uma máquina fotográfica, pode ser um aerógrafo, né, que é um revólver de spray, né, uma caneta spray, onde você, né, vai jogar aquele spray ali fazendo um efeito de sombra, né? Então você pode usar esses recursos, né? Borracha elétrica, canetinha, né? Eu uso bastante também canetinha, né? Não é só lápis e nem nanquim, não. Você pode usar canetinha também, né? Então, para quem gosta de desenhar e pintar, é um trabalho que dá bastante prazer, né? E eu recomendo a você que esteja interessado em desenvolver essa habilidade, né? Que desenvolva também e faça o seu trabalho, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Próxima parte do vídeo é a gente comentar um pouquinho a respeito de materiais, certo?